É aquele dia que você perde o jogo, mas está satisfeito pelo rendimento da sua equipe, pela postura, pela entrega, aquela repercussão do final da torcida aplaudindo, emocionando o Maracanã, gritando Vasco, Vasco. Qual o seu sentimento nesse momento? Boa noite, Wellington. Boa noite a todos. O sentimento, eu posso resumir numa palavra. A gente sabe que não é tudo, a gente não vai ficar satisfeito nunca com uma derrota, mas hoje deu orgulho de ver nosso grupo jogar. Um orgulho que vem em várias manifestações e principalmente das manifestações da torcida, que desde quarta-feira, ao final da partida, já demonstrou um carinho imenso pelo nosso grupo. Sabem das dificuldades que o Vasco atravessa. Continuado durante toda a preparação para essa segunda partida. Ontem, em São Januário, deixou a todos nós emocionados pelo que fizeram. E não causou surpresa a manifestação da torcida, e certamente que tentamos representar ela da melhor maneira possível. Realmente a gente entende que há uma diferença hoje considerável, né, entre os dois momentos, mas conseguimos fazer um jogo, boa parte dele parelho, com um grande adversário que já tinha uma vantagem e construiu uma outra vantagem, ou melhor, aumentou uma vantagem no segundo tempo, e a partir daí que realmente a gente teve que se abrir um pouco. As trocas, tanto de Vasco quanto Flamengo, foram na intenção de manter um jogo de alto nível ofensivo, e realmente a gente não conseguiu, não obteve forças para conseguir o nosso objetivo, mas orgulho é a palavra que resume aquilo que eu estou sentindo hoje no nosso grupo, e dar parabéns aí a todos eles e a nossa torcida, que realmente merece dias felizes, dias melhores, e o compromisso que a gente trabalha. Marcelino Santana, da Rádio Ativa. O Juazeirense, Copa do Brasil, esquecer também o Campeonato Carioca. Agora focar em treinamentos e visando o Vila Nova, que é uma equipe que está aí na luta também, né, da Série B. Você pensa agora no Vila Nova de Goiás, que é a arrancada do Vasco na Série B, para ano que vem voltar o Gigante da Colina, voltar à Série A. De onde nunca deveria ter saído, mas regulamento é regulamento, tem que ser cumprido. E nisso, como é que vai ficar o trabalho seu, como é que fica o trabalho do elenco para essa arrancada do Vasco rumo à elite do ano que vem do futebol brasileiro? É um prazer, Zé. Boa noite, prazer meu. Bom, na verdade, a gente sabe qual é o grande objetivo do Vasco para essa... Boa noite, prazer. Na Copa do Brasil, realmente é o que saiu um pouco do nosso planejamento. O objetivo é missionar a Carioca, um pouquinho mais na Copa do Brasil, mas não esquecendo o nosso principal objetivo. Infelizmente, algumas intercorrências no início da temporada. Nós praticamente começamos o Campeonato Carioca com poucos treinos, com todo o grupo disponível. A partir dali não tivemos uma semana cheia, apenas uma semana um pouco maior, que foi contra o Fluminense, se eu não me engano, e realmente quase 2 meses com 15 ou 16 jogos de forma muito intensa, com 3 ou 4 viagens juntas, mas para um grupo que está sendo praticamente todo reformulado, chegar em uma decisão de 2 jogos contra o Flamengo, apresentar momentos que demonstram um crescimento e dão a certeza que a gente vai caminhar nesse processo, agora com tempo para preparar a equipe, enfrentar a equipe do Vila Nova. Fez um bom jogo ontem contra o Atlético Goianiense. Nos prepararmos, trabalharmos em cima das nossas principais carências, das principais dificuldades, e realmente o compromisso que eu pedi a eles ao final do jogo, além de parabenizá-los pela entrega e pela coragem com que jogaram hoje, foi que a gente tivesse o compromisso nas próximas 38 partidas que fizemos, já que eles mostraram essa entrega, que isso não fosse a partir de agora a nossa régua, né, no quesito entrega. Se a gente tiver certamente isso nessa competição tão difícil que vai ser a Série B desse ano,
certamente a gente vai estar no caminho certo. Zé, boa noite. Thiago Fernandes, da Rádio Antena Esportiva. Em termos práticos, o que você tira de bom do jogo de hoje, assim, em questão tática? O que o Vasco evoluiu e vai ajudar para a sequência da temporada? Bom, acho que a gente tem taticamente falando, a gente tem um sistema defensivo que já inspira confiança para a gente. Conseguimos encontrar um equilíbrio, ainda precisamos certamente evoluir também no sistema defensivo, mas nos dá uma tranquilidade no que diz respeito a esse setor. Infelizmente perdemos o Léo Matos. A gente tinha uma estratégia para o segundo tempo um pouquinho diferente do que aconteceu. Com a saída dele acabou nos prejudicando um pouco nessa estratégia, até porque perdemos uma substituição e nesse sentido a gente entendia que teríamos que fazer 2 casadas no segundo tempo. Não estava muito bem planejado para isso. Ofensivamente, certamente precisamos melhorar, criar mais oportunidade, apesar de a gente conseguir finalizar bem mais do que no primeiro jogo contra a equipe do Flamengo, que certamente se encontra um período bem avançado de toda a sua construção, de uma equipe forte, talvez a equipe que mais investe hoje no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. A gente conseguir ter essas evoluções demonstra que a gente está no caminho. Logicamente, cada jogo é uma história. Nós entendemos que o que a gente precisa partir do que já temos, de um grupo que trabalha bastante, um grupo muito comprometido com tudo aquilo. O sentimento no vestiário era um sentimento que a gente tem a evoluir, mas que conseguimos uma evolução. E agora é a gente se preparar em todos os aspectos. Acho que o futebol ele requer sempre você estar atento, independente das tuas fortalezas, das tuas debilidades. Você precisa estar sempre atento, trabalhando para evoluir em todos os aspectos. É isso que a gente vai fazer. Zé, Guilherme Gonçalves, do Litoral News. Você havia comentado que o Vasco precisava de algumas peças para o Campeonato Brasileiro e, a partir de amanhã, podemos dizer que objetivamente é foco total para o Campeonato Brasileiro na Série B, buscar o acesso para o Vasco. Hoje, analisando o time, depois desse jogo contra o Flamengo, que é um time mais próximo do nível do que o Vasco vai enfrentar do que os outros times do Campeonato Carioca. Como você imagina para o time do Vasco da Gama o que falta? Quais peças faltam objetivamente? O Lucas Oliveira vem, que é um jogador veloz. Quais peças objetivamente você acredita que faltam para o Vasco da Gama em posições? E já tem nomes sendo pensados? Bom, vou falar de fatos concretos, né? O Lucas Oliveira já se apresentou, fez um excelente campeonato pelo Bangu. Vai nos ajudar, sem dúvida nenhuma, se ele conseguir manter o nível que apresentou nas partidas a qual nós estudamos e jogamos contra também, a partida que jogamos contra. Mas sobre fato concreto é só isso que eu posso falar agora. Eu gostaria de falar agora apenas sobre esse fato, porque qualquer outro tipo de colocação agora seria desvalorizar os atletas que nós temos no nosso grupo. É um grupo que não merece isso, porque é um grupo que trabalha ao extremo. Quem acompanha o dia a dia nosso lá no CT pode perceber isso, e é um grupo que eu acredito bastante. Então, esses assuntos a gente vai procurar tratar de forma interna, até porque existem novos fatos acontecendo dentro do Vasco da Gama e a gente precisa respeitar esse momento que o Vasco atravessa. Boa noite, Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Você citou aí algumas circunstâncias desse início de temporada que atrapalharam e prejudicaram o trabalho, mas mesmo assim o Vasco chega à semifinal do Campeonato Carioca, faz 2 jogos honestos, esse segundo jogo principalmente, né? O Flamengo consegue 2 gols em lances muito específicos, o Vasco conseguiu neutralizar bem o adversário e agora terá pela frente 3 semanas antes da estreia na Série B. Qual vai ser a importância também desse tempo livre para trabalhar, para melhorar essa equipe, deixar essa equipe mais encaixada para a principal competição do ano? Boa noite, Emanuele. Sem dúvida, os encaixes eles não acontecem da noite para o dia, né? Não é simplesmente você imaginar que um jogador A vai encaixar bem com o jogador B no setor ou de forma coletiva. São muitas mudanças do ano passado para cá, e certamente com muitos jovens ainda que oscilam, e um clube gigante como o Vasco que respira vitórias e necessita de dias melhores, né? Então são muitos componentes juntos, a gente tem que modular esse equilíbrio, porque não adianta a gente achar
que tudo vai estar errado num momento ruim, nem que a gente vai estar certo depois de 2, 3 jogos que nós fizemos melhores. A gente está controlando todos esses aspectos e certamente os 2 jogos que fizemos contra o Flamengo servirão de modelo para a gente, principalmente no que diz respeito ao comprometimento. A gente tem que partir daí, a nossa régua nesse aspecto tem que ser essa, para que a gente parta do mínimo plausível para disputar uma Série B que se desenha tão difícil como a Série B de 2022. Mas como eu falei, a gente agora vai descansar 2 dias, retornamos quarta-feira e o foco total para a Série B. Zé, boa noite aqui, Diogo Costa, da Rádio Grande Rio 1560M. E a minha pergunta eu fiz uma pergunta para você numa coletiva depois do jogo da Portuguesa, a qual a bola não chegava no ataque para o Raniel fazer o gol. O Raniel tem mostrado bastante qualidade no ataque do Vasco, mas ainda vejo, durante a nossa transmissão, a gente viu novamente esse mesmo problema no jogo contra o Flamengo, apesar do Nenê ter 2 grandes oportunidades. Como melhorar isso para a Série B, para o Vasco não jogar tão recuado como tem jogado ultimamente, principalmente nesses últimos 3 jogos, principalmente no jogo contra a Juazeirense, a qual o Vasco foi eliminado, e contra os 2 jogos contra o Flamengo? O jogo contra o Juazeirense foi uma questão que nos chateou a todos, né? Felizmente a gente teve uma logística um pouquinho mais complicada em virtude do jogo anterior que fizemos contra o Fluminense e depois um jogo contra o Flamengo. Nosso jogo a princípio seria no dia 16, foi antecipado em virtude da grade, né, da grade da televisão. Nós tivemos problemas para recuperar a equipe. Então entendíamos que era um jogo importantíssimo para a gente. Infelizmente acabamos sendo eliminados no pênalti. Quanto à equipe do Flamengo, eu acho que é uma questão de momento, uma questão simples de analisar. O Flamengo realmente tem uma equipe muito forte. Eu acho que a gente não seria razoável a gente não pensar nisso, né? Porque a gente fala muito de um futebol de alto nível e quando a gente vê as diferenças que hoje fazem parte de tudo que se refere à equipe adversária, né? Que nos eliminou o Flamengo, como o momento do Vasco, por aí a gente poderia parar de conversar, né? Mas eu acho que o Vasco fez 2 partidas com estratégia, uma equipe poderosa como o Flamengo, você tem que ter estratégia para jogar. Realmente a gente tomou 2 gols de lances, até uma certa dúvida na questão do pênalti, na semana passada, na quarta-feira, e hoje realmente num bate-rebate que acabou sobrando. O Flamengo tem muitos jogadores altos, cobradores de excelência, e a gente sabe que é um momento difícil, né? O Vasco vinha muito bem na bola parada contra as outras equipes, mas nesses 2 confrontos a gente acabou sofrendo para isso. Mas o mais importante é a equipe mostrar a sua dedicação, a sua coragem. Infelizmente nem tudo sai como a gente quer, mas repito, o início da nossa coletiva aqui, a palavra que resume o meu sentimento hoje é orgulho de ter um grupo tão comprometido e que sabe o momento que o Vasco passa e estão imbuídos em recuperar o clube. Então esse comprometimento, esse lado mais próximo, dia a dia dos jogadores, é que me interessa, porque eu trabalho com a base do nosso trabalho é o nosso relacionamento. Então, importante ver a equipe toda vibrando, a equipe toda chateada porque perdeu o jogo, mas com um sentimento que pode nos dar um impulso para a temporada da Série B. Tudo bem, Zé? Boa noite para você, Lucas Pedrosa do SBT. Analisando as 2 partidas, o que a gente pôde ver no jogo de hoje foi uma mudança de postura muito grande por parte do Vasco. No primeiro jogo o time não conseguiu encaixar, jogou pouco, para ser muito sincero, contra o Flamengo. Eu queria saber de você, por que não conseguiu jogar no primeiro jogo? Qual foi a chave para mudar essa postura? E também que você comentasse a opção por deixar o Yuri Lara no banco, visto que é um jogador que sempre entra muito bem. Bom, boa noite. Sem dúvida, o primeiro tempo do jogo passado não nos agradou, sem dúvida. Tocamos nessa pauta, nesse aspecto já para o segundo tempo. No intervalo, nossa equipe saiu um pouco mais para o jogo, conseguiu jogar. E certamente hoje, nós, até pela necessidade de vencer e vencer por 2 gols, a gente tinha que ter essa postura. Trabalhamos 2, 3 dias com algumas mudanças, não de nomes especificamente, mas de maneira como a gente ia enfrentar
traçamos uma outra estratégia para caso o segundo tempo a gente tivesse a vantagem e precisando aumentar. Infelizmente, essa estratégia não pôde acontecer imediatamente pela substituição de primeiro tempo. Tínhamos um ou outro jogador também um pouco mais debilitado para o segundo tempo, tendo em vista que o Anderson tomou uma pancada muito forte na costela. Eu nem sei o grau de dor, de lesão que pode ter tido, mas ele quis enfaixar e quis ir para o jogo, mostrando tudo aquilo que a gente esperava já dele. Em questão do Yuri, o Yuri é um jogador que teve uma contusão até um pouquinho mais séria, né, no início da temporada, está voltando aos poucos. Hoje ele jogou um pouquinho mais do que no jogo passado e já terminou o jogo de uma forma exausta, porque ele é um jogador muito intenso, muito forte. E a gente sabia que se nós começávamos com ele, muito provavelmente a gente talvez nem terminasse o primeiro tempo com ele. Então, esse é o motivo. O Yuri é um jogador importante que a gente conta muito para a Série B, mas entendíamos que hoje a formatação para iniciar o jogo com ele poderia ser um fator de risco para a gente para o segundo tempo. Boa noite, Zé, tudo bem? Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Agora, saindo um pouco do jogo, entrando na parte logística da equipe. A equipe vai viajar muito, né? Série B. Houve uma conversa já com a diretoria para esse planejamento, de repente, voos fretados para descansar a equipe no retorno, priorizar os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, Zé? Boa noite. Boa noite, Ferrari. Uma pergunta importante, porque desde da série que a tabela saiu, né, da Série B, o pessoal da direção, da supervisão está trabalhando muito para que a gente consiga minimizar essas viagens tão desgastantes, né, que são de norte a sul realmente do Brasil. A segunda rodada a gente já pega o CRB lá em Alagoas, depois descemos a Chapecó. Na terceira rodada é realmente uma parte que a gente precisa investir, o clube está consciente disso, já está preparando todo o levantamento não só do orçamento, mas também de hotéis e de percurso, né? Onde a gente possa tentar minimizar os deslizes que a gente tem nessas condições de viagem bastante longas que todo mundo vai acabar passando. Acho que a equipe que conseguir organizar melhor a sua logística, né, vai dar um passo também nesse sentido. Então, como o nosso grande objetivo é subir para a Série A, a preocupação ela existe, a gente está atento a isso para que a gente não sofra por mais ainda do que esses deslocamentos constantes. Zé, para fechar, que projeção você está fazendo da Série B, que vai ter um Grêmio, Cruzeiro, Bahia, Sport, CSA, CRB, times que brigaram o ano passado para subir? Como que você vai colocar o Vasco? O Vasco é o candidato a subir, o Vasco é o favorito, é jogar a competição? Como está na sua cabeça? Como que você vai trabalhar isso aí? Olha, Wellington, sem dúvida nenhuma a gente tem que entrar como o time grande que somos e pensar na classificação desde o início da competição, primeira partida até a última. Sabemos da dificuldade, são 6 campeões nacionais que fazem parte da Série B, fora alguns clubes que você citou aí. Ainda tem os clubes de interior de São Paulo que sempre fazem trabalhos muito fortes e sempre as surpresas acontecem também. Então, o Vasco tem que encarar todos os jogos como uma verdadeira decisão, ter um nível de comprometimento e um nível de atenção que teve essas 2 partidas, porque a exigência ela vai ser muito alta, e preparar o espírito de todos os atletas, de todos aqueles que vivem o Vasco, diretores, supervisores, profissionais, para que a gente dê o máximo de suporte aos nossos atletas e aqueles 11 que representarem todo o nosso grupo entendam a responsabilidade e o privilégio que é vestir a camisa do Vasco e ter essa verdadeira missão pela frente. Eu considero isso uma missão para todos nós e eu espero que a partir do primeiro momento, a gente já sabe que vai contar com o apoio da nossa torcida, ela já deu uma demonstração muito forte disso, que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em representar toda essa massa de torcedores vascaínos. Arena Web, o futebol
emoção. Entrevistas, notícias e informação. Arena Web, o canal do seu coração. Arena Web não tem comparação. Arena Web, o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. Arena Web tem o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. Siga o nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, @ArenaWeb_. E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção.